Primeiro que eu acho que aí deveria ter uma certa harmonização entre os poderes. A partir do momento que o Supremo, por exemplo, define algo, eu acho que o Legislativo deveria aproveitar essa decisão para, se for fazer alguma legislação, que faça em consonância com aquilo. E não que faça uma legislação que, por vezes, é mais restritiva. Por quê? Porque isso vai ter a possibilidade de ter um controle dessa legislação posteriormente. E é muito difícil que, se um tribunal superior já deu uma decisão em um determinado sentido, que volte atrás por causa efetivamente de uma legislação nova. Então, claro que aí é uma disputa entre aspas, os poderes, né? E aí falta, às vezes, eu acho, uma harmonização e um bom senso, inclusive nos avanços do judiciário. Por exemplo, eu não sei se, a partir destas decisões, dessas uniões homoafetivas, o CNJ avança e determina que os cartórios permitam o reconhecimento disso. Aí se criticou muito o CNJ por tomar essa medida. Só que o CNJ foi um órgão que foi criado dentro de um processo legislativo, né? E com integrantes do Poder Executivo. Exato, com integrantes do Poder. Então, da população, quando né? Acusam, às vezes, o CNJ, mas está sendo muito... Às vezes a gente, agora recente, olha que ideia, por vezes não, desculpa, que ideia interessante. Às vezes eu não concordo, mas eu acho que o avanço ele tem que ser feito. Para depois a gente ver se ele deu certo ou não. Eu prefiro sempre errar por um ato do que por uma omissão. Eu acho que a gente tem que errar arriscando e não sendo, por vezes, omisso ou por não tomar uma atitude. Recentemente, agora o CNJ aprovou, acho que foi semana passada, a possibilidade de partilhas de inventários, de divórcios, mesmo com filhos menores de idade, deles serem feitos na via extrajudicial. Olha que interessante. Só que preencheu alguns requisitos. A divisão tem que ser igual entre os filhos no patrimônio, isso tem que ser remetido ao Ministério Público para que o Ministério Público concorde. Quer dizer, no intuito de desafogar o judiciário. Então, e aí diz assim, mas o judiciário está avançando, né? Pode ser que esteja avançando, mas se for um avanço para que o sistema tenha uma maior eficiência, para que as partes possam ter mais celeridade para resolver os seus problemas, eu não vejo nenhum problema nesse tipo de avanço. Porque é muito difícil hoje, eu também percebo isso, se aprovar algo no legislativo, salvo se é alguma coisa do interesse de determinados segmentos, mas um projeto assim, de algo que seja, por exemplo, de um código, está aí o nosso Código de Processo Coletivo que até hoje não foi aprovado, nós temos um recurso lá parado no Congresso já, salvo engano, há mais de 10 anos, e não consegue se aprovar porque não tem interesse em aprovar, né? Então, assim, eu não vejo, eu vejo, existem medidas que podem ser tomadas para se frear, às vezes, alguns comportamentos, mas eu não considero que esses comportamentos, por exemplo, do CNJ, das decisões judiciais, sejam algo que diga, existe um ativismo. Se existe, eu gosto muito de uma frase do ministro Herman Benjamin, que vai ser o próximo presidente do STJ, que ele diz assim, olha, não acusem o judiciário de ativismo. Se existe algum ativismo, é da Constituição. O judiciário só faz aplicar esse ativismo.